Olá, alunos, tudo bom? Professor Caio Cefas aqui. Vamos dar início à nossa primeira aula online referente à disciplina de Construção Civil 1. E o que vem a ser a construção civil em si? A construção civil é a ciência que estuda as disposições e métodos seguidos na realização de uma obra arquitetônica sólida, útil e econômica. Então, o que é a disciplina de construção civil? É um conjunto de atividades que deverão ser realizadas para que seja feita uma obra civil, seja ela uma casa, um apartamento, um prédio e outras. Então é isso basicamente que iremos estudar com nossas aulas, os métodos empregados para a realização de uma obra em geral. A denominação arquitetônica é dada quando a obra se reveste de atributos belos. Naturalmente, para se obter a beleza completa, teremos que atender às seguintes condições: a harmonia do objeto com o ambiente, a harmonia entre as diferentes partes, a harmonia entre as diferentes partes e a harmonia do objeto com o espectador. As duas primeiras condições é dita como beleza absoluta e se impõe a toda inteligência justa e racional que todo homem bem organizado é forçado a reconhecer. A terceira condição corresponde à beleza relativa, que é subordinada à maior ou menor perfeição dos órgãos do espectador e suas disposições particulares. A harmonia do objeto com o ambiente e a harmonia entre as diferentes partes são belezas técnicas que visam a simetria e o alinhamento dos diferentes componentes que possui uma obra. Já a terceira, a harmonia do objeto com o espectador, é ao gosto da pessoa que observa, e está relacionada para cada pessoa. Assim, podemos dizer que a técnica da construção tem por objeto o estudo e aplicação dos princípios gerais indispensáveis na construção de edifícios, de modo que eles apresentem os requisitos apontados, isto é, sejam ao mesmo tempo sólidos, econômicos, úteis e dotados da melhor aparência possível. O que vem a ser a edificação? É uma obra arquitetônica de certa importância, destinada a abrigar os diversos tipos de atividades humanas: edifício, casa, prédio, imóvel, etc. Então, esse seria o conceito básico de que vem a ser a edificação em si, Está bem explicadinho. Quanto à sua destinação, uns servem para moradia, outros para várias outras funções, como em áreas de ensino, justiça, saúde, entretenimento e comércio. Essas disposições são impostas pelas exigências da utilidade da obra. O estudo da técnica da construção compreende, geralmente, de 4 grupos de conceitos diferentes. O que se refere ao conhecimento dos materiais naturais ou industriais para a utilização nas obras, assim como a melhor forma para sua aplicação, origem e particularidades, o que compreende a resistência dos materiais empregados na construção e os esforços a que estarão submetidos, assim como o cálculo da estabilidade das construções que serão realizadas e postas em serviço, os métodos construtivos e cada caso que deverão ser aplicados, que variam com a natureza dos materiais, condições climáticas em que se vai trabalhar e os meios de execução para cada caso, e o conhecimento da arte para que a construção tenha caráter e estilo arquitetônico escolhido para a construção. Então, você vai depender basicamente desses 4 critérios que foram ilustrados aqui em cima, que são autoexplicativos. As ciências auxiliares da construção são a físico-química, que estuda os fenômenos químicos sob a ótica dos princípios, conceitos e práticas da física, sendo assim a combinação dessas duas ciências, a física e a química, forças intermoleculares, mudanças no estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, coloidais e plasmáticos. A topografia, que é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos, definindo a sua situação e localização na Terra ou outros corpos astronômicos, incluindo planetas, luas e asteroides. Desenho. Desenho técnicos de projetos de arquitetura, estrutura, saneamento, instalações hidráulicas, elétricas,
gás, ar-condicionado, incêndio, redes de esgoto, águas pluviais, abastecimento de água, cartográficos e de estradas, de acordo com a legislação específica e conforme limites regulamentares e normativos ambientais na área da construção civil. E, por fim, a mecânica aplicada às construções e arquitetura. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu botei por meio de imagens. Aqui seria um exemplo da nossa topografia. Tem um terreno ilustrado e aqui vemos a diferença na topografia desse terreno em si. Logo mais abaixo vemos um exemplo das plantas. Essa é uma planta de corte representada. Mais abaixo temos um exemplo dos maquinários utilizados em obras de construção civil. Princípio fundamental: todo edifício deve ter um cronograma de tempo e custos, levantamento de materiais e ferramentas utilizadas para a confecção da obra e o rendimento de mão de obra. É considerado elementos de uma construção como sendo todas as partes componentes do mesmo, como solidez e duração. São classificados em 3 grupos quanto à importância para a elaboração. Essenciais: são parte indispensável da própria obra, como fundações, pilares, paredes estruturais, suportes, arcos, vigas, cobertura, telhado, pisos, tetos e escadas. Logo abaixo temos um exemplo do que vem a ser a importância essencial da nossa construção civil. É basicamente a parte estrutural da nossa edificação. Secundários: são as paredes divisórias ou de vedação, portas, janelas, vergas e contravergas para portas e janelas, decoração, instalações hidráulicas e elétricas e calefação, que vem a ser o sistema de aquecimento. Logo abaixo temos um exemplo de uma casa já com esses itens secundários, que seriam as portas, janelas e os vidros. Auxiliares: são aqueles utilizados somente enquanto se constrói a obra e são constituídos por cercas, tapumes, andaimes, sistemas para elevação, guinchos, cadernais, roldanas e etc. Temos a figura do que vem a ser os itens auxiliares, que seria o guindaste e o andaime que está armado na nossa obra de construção. Classificação das construções. Atendendo à natureza do material que é manipulado, as construções são classificadas em obras de terra, de madeira, de tijolos, pedra, concreto ou mistas. Obras de terra são os poços, terraplanagem, que seria aterrar ou limpar um terreno, cavas, galerias de mina e túneis. Abaixo vemos um exemplo de obras de terra. Obras de madeira são as estruturas dos edifícios, casas provisórias, cobertura, armadura para telhados, pontes e etc. E logo abaixo temos um exemplo do que vem a ser as obras de madeira, que é uma casa toda feita de madeira. Obras de ferro são as estruturas de edifícios monumentais, tais como pontes, armadura para telhado com grandes vãos e torres. Então vemos um exemplo logo abaixo de uma estrutura metálica para telhado de grande vão. Obras de tijolo são edifícios normais de menor altura, pontes, túneis, muros de arrimo, que é uma estrutura destinada a estabilizar encostas junto às edificações, barragens, que é a estrutura destinada à retenção de grandes quantidades de água, e canais. Logo abaixo, vemos uma casa feita toda em tijolos. Obras de concreto são aquelas nas quais se emprega o concreto como único material. Abaixo vemos uma pavimentação só em concreto. E o que vem então a ser também as obras mistas? As obras mistas é a mistura das obras anteriores já citadas. Esse é o término da minha aula, espero que todos tenham entendido. Essa é uma aula mais de introdução. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu sanarei as suas dúvidas. Então, eu vou me despedindo, fiquem bem e tchau, tchau.